saciou, servo tornou a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, e lhe deu nome, que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome sobre. Mais uma vez, lá do início, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, se humilhou, e como filho obedeceu, até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome sobre. A última vez, seu nome é Jesus, nome sobre todo nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus
Pai da eternidade e príncipe, mais uma vez, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Esse canto nos diz: tu não és o Deus criado por mãos humanas. O Senhor Deus é autoexistente, Ele é Senhor de todas as coisas, e diante do Senhor Deus nós nos rendemos, nós o adoramos em nome de Jesus. Tu és o Deus, tu não és um Deus criado por mãos humanas. O Senhor Deus que criou todas as coisas. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor misericordioso que também nos salvou, e diante dele nós nos rendemos nesta noite em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Tu não és um Deus, tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e assim sempre será. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e assim sempre será. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha, não há nada que detenha o teu poder, Senhor, e o teu eterno nome nunca passará. És o Deus fiel e digno de todo louvor. Tu és Deus e assim sempre será. Não há nada que detenha, mais uma vez, não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passa. És o Deus fiel e digno, digno de todo louvor, de todo louvor. Tu és Deus e assim sempre será. Somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, Deus da criação, que no trono está, no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação que no trono. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou sempre, Senhor. Ele não muda, não mudará.
Obrigado, Senhor. Tremendo, tremendo Deus, assim Tu és. Não muda, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, mais uma vez, não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo é o Senhor, tremendo Deus, assim Tu és. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, Senhor, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em Tuas mãos. Mais uma vez, não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim Tu és. A última vez, não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim Tu és. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Salmo 146, 146. O Salmo nos fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. A fraqueza do homem e a fidelidade do Senhor nosso Deus. Leamos de maneira alternada este Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Todos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, amém. Pedir aos irmãos que estão chegando que entrem, por favor. Vamos aguardar somente um instante, enquanto os irmãos se acomodam. Curvem a sua cabeça diante de Deus, meu querido irmão, e oremos ao Senhor. Convido o presbítero Elísio para nos dirigir ao Senhor nesta oração. Oremos.
Amém. Podem assentar, meus irmãos. Pela graça do Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E o nosso objetivo é exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome doce, maravilhoso e misericordioso de Jesus, o nosso eterno Salvador. O mundo cristão comemora hoje a ressurreição de Cristo. E é claro que nós nos alegramos com essa data. Sabemos que na história aconteceu a ressurreição. E o Senhor venceu a morte, saiu da sepultura e, segundo as sagradas Escrituras, encontra-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela sua igreja. É o seu papel, é o seu trabalho, é a sua missão nos dias de hoje. Antes ele veio, o Logos eterno se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, e aí vimos a glória de Deus através dele, e ele fez o bem, curou enfermos, ressuscitou mortos, enfim, tudo aquilo de bom ele fez. Mas, entregue aos pecadores, condenado, levado à cruz, derramou seu sangue, porém, ao terceiro dia, ressurgiu. Amém, meu irmão? E hoje exaltamos a Cristo, porque não adoramos a um Senhor morto, adoramos a um Senhor vivo que está presente no meio do seu povo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir duas músicas especiais e convidamos o grupo Caris, que estará louvando a Deus. Graças e paz, amados. Ele veio ao mundo, muitos não entenderam sua missão, mas foi por amor que ele morreu. E essa canção ela vai falar exatamente isso. Imagine o seu rosto e seu olhar.
sei que Ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Glória a Deus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada, não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre em mim, de mim. Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz. Da água renasci E faz sentido servir alguém melhor que eu. hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar
quero renascer. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes da próxima ministração, que será do Grupo Caris, com toda a igreja, tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso. Jesus ressuscitou dentre os mortos e com toda certeza a igreja se alegra, porque eu posso dizer assim como você, meu irmão, nós somos livres em Cristo Jesus, aleluia. Eu quero convidar antes as crianças até 11 anos de idade que venham aqui à frente, por gentileza, crianças com os professores, os tios e as tias escalados. Crianças até 11 anos de idade. Enquanto isso, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós iremos cantar essa música, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso. E o Ministério Caris estará ministrando essa música com toda a igreja antes da ministração da palavra. Crianças até 11 anos de idade. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ó Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus Pai, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Nos diz a tua palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento de louvor, de adoração. Te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco. Que o Senhor fale conosco no templo, mas que o Senhor também fale usando a cada tio, a cada tia, no salão anexo, a cada criança dessa, Senhor. Ministra os seus corações. Fala de maneira maravilhosa, que elas possam crescer, não apenas em estatura, mas sobretudo no conhecimento da Tua palavra. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Louvemos ao Senhor. Tu és santo,
Louvado seja o Senhor. Amém, meu irmão? É com liberdade que a gente canta, é com alegria no coração, pois a nossa alma está livre. Louvado seja o Senhor. Ele quebrou todas as correntes e o Senhor nos libertou, nos deu a carta de alforria, e hoje estamos livres para a glória do seu nome. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 23, salmo conhecido. Todo cristão conhece este Salmo 23. Leamos juntos os 6 versos, toda a igreja, bonito, uníssono, forte, não é? Leamos: o Senhor aleluia, glória a Deus. Repita: o Senhor é o meu pastor. Bem forte: o Senhor é o meu pastor. Amém. Podem assentar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor pelos séculos dos séculos. Tu és o nosso Deus, único e verdadeiro. Tu és o nosso sumo pastor. E o sumo pastor tem cuidado de nós, tem nos ajudado na caminhada da vida. O Senhor tem estendido a sua mão e tem segurado a minha mão, as mãos dos que aqui estão presentes. E eu quero, Senhor, te rogar em nome de Jesus, que a tua palavra, de uma maneira muito agradável, fale a vida de cada pessoa aqui presente. E assim o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, honrado para todos sempre. Fala, Senhor, conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, este Salmo 23, tem sido chamado a pérola dos Salmos, a pérola de todos os salmos que foram escritos, por ser o mais lindo hino jamais cantado. Por esta razão, é conhecido como a pérola dos salmos. Mas é também, meus amados, de uma simplicidade impressionante. É a pérola dos salmos, o mais lindo hino jamais cantado, mas é também de uma
simplicidade impressionante. A simplicidade tem profundidade e força. A simplicidade do Salmo tem muita profundidade e também tem muita força. Não meramente a letra, a força que vem do Senhor nosso Deus. Outra coisa importante a respeito deste Salmo 23. A paz que o Salmo revela não é uma fuga. Não é fuga da vida. Não é fuga das questões da vida. Não é fuga das dificuldades da vida. É a paz real que está dentro do coração daquele cujo Deus é o seu pastor. Paz real, paz verdadeira. Outra coisa importante. Seu contentamento não é complacência. Não é complacência. Este salmo mostra como enfrentar as trevas e os ataques do inimigo. O salmo revela um amor que só encontra plena e real satisfação em Deus e não em alvos materiais. O ser humano só encontra plena e real satisfação em Deus. As coisas materiais não resolvem. Os bens materiais não conseguem oferecer à pessoa essa paz que o Salmo nos mostra. Os bens materiais não traz real satisfação à vida do indivíduo. Somente Deus, somente o Senhor, somente o Deus Todo-Poderoso. A verdade, meus queridos, é que este salmo escrito pelo rei Davi descreve o grande pastor que vive pelas ovelhas. Davi mostra para todos nós o grande pastor que vive pelas ovelhas, que cuida das ovelhas. O salmista conseguiu discernir que assim como ele vigiava suas ovelhas no campo, Davi era um cuidador de ovelhas, cuidava do rebanho da família, cuidava das ovelhas da família. E Davi consegue discernir que assim como ele vigiava as suas ovelhas dos ataques dos lobos, o Deus Todo-Poderoso, o sumo pastor, também o vigiava. Ele estava cuidando do rebanho da família, cuidando das ovelhas da família, mas também ele sabia que ali mesmo na solidão, cuidando do seu rebanho, o Deus Todo-Poderoso também cuidava dele. Enquanto ele estava ali vigilante, cuidando das ovelhas, o Deus eterno, assentado no alto e sublime trono, olhava para Davi, vigiava Davi, cuidava de Davi. Com certeza, meus amados, o rei Davi sentia-se realizado em saber que fazia parte do rebanho do Senhor. Isso trazia plena satisfação à sua alma, assim como traz a minha vida e a sua vida. Eu faço parte do rebanho do Senhor. Você faz parte do rebanho do Senhor. E feliz é o ser humano que pode contar com a proteção do sumo pastor. Amém? Com a proteção do Deus eterno, do Deus que não dorme, do Deus que está sempre vigilante, do Deus que está sempre cuidando de nós, do Deus que não se descuida um minuto sequer da vida do seu povo, não se descuida do seu servo. Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segundo este verso, o supremo pastor nada deixa faltar às suas ovelhas. O grande pastor das ovelhas, o nosso bendito Deus,
aquele que está sempre olhando para nós, que não se descuida de nós. Ele nada deixa faltar às suas ovelhas. O Salmo 23 nos mostra algumas realidades que revelam o desvelo do pastor perfeito. Esse sim é o pastor perfeito. Não é o homem, não é o ser humano, é o Deus eterno, o Deus poderoso. Esse sim é o pastor perfeito. Então vejamos o que diz o Salmo. Primeiro, diz o verso 3, ele guia as suas ovelhas. Olhe para o verso de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor ensina o caminho para que a ovelha não caia no penhasco. Ele ensina o caminho a seguir. Ele ensina o caminho a trilhar, um caminho seguro. A ovelha se perde quando se desvia desse caminho. E aí pode cair no penhasco. E até eu diria que o penhasco aqui pode até simbolicamente nos apontar para as tentações. Para as tentações. E de quantas tentações o Senhor já não nos livrou. De repente você nem imagina isso, nem pensa nisso. Porém, a mão do Senhor está cuidando de você. O Deus poderoso está olhando para a sua vida. Quantas tentações nos cercam. Vivemos num mundo terrível. Vivemos em meio a uma sociedade corrompida, pervertida, cheia de contradições, cheia de imoralidade. E o mais importante, o Senhor não tirou a igreja do mundo. O Senhor orou para que a igreja não fosse envolvida pelo mundo, pelas tentações. Senhor, eu não peço que o Senhor tire as minhas ovelhas do mundo, mas que o Senhor cuide delas, que o Senhor olhe para elas, que o Senhor esteja cuidando delas. E o Senhor tem cuidado até hoje. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? A segunda coisa que eu quero dizer a você esta noite: o sumo pastor, o perfeito pastor, no seu desvelo, no cuidado das ovelhas, ele alimenta as suas ovelhas. Ele tem alimentado a minha alma e tem alimentado a sua alma. Olhe para o verso de número 2. Verso de número 2. É justamente o que diz este verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém, meu irmão? É o alimento espiritual. É o cuidado do pastor supremo. Ele cuidando da minha alma, alimentando a minha alma. Meus amados, verdadeiramente a nossa alma tem sido alimentada pelo pão da vida. É o pão da vida que tem alimentado a nossa alma, que tem alimentado o nosso ser interior. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, afirmou: eu sou o pão da vida. E eu tenho comido do pão da vida. Eu tenho alimentado a minha alma do pão da vida. A minha alma não está sequiosa. A minha alma não está faminta. Ela tem sido alimentada. E o Senhor tem oferecido à minha alma a verdadeira bebida. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Até fisicamente, o Senhor é a fonte de todo suprimento. Até fisicamente, o Senhor
é a fonte de todo suprimento. Querem um exemplo bíblico? Volte o seu pensamento para o povo de Israel, saindo do Egito, depois de uma escravidão de 430 anos, debaixo da dureza de Faraó, do tacão de Faraó, e o Senhor retira aquele povo com mão forte, e conduz aquele povo pela jornada do deserto. E a palavra diz que o Senhor alimentou e saciou a sede daquele povo. Fisicamente, o Senhor estava ali sempre presente. Quando faltava alimento, o Senhor mandava o alimento. Quando faltava água, o Senhor mandava água. Ele cuidava das suas ovelhas. E esse cuidado do Senhor permanece até os dias de hoje. Se a igreja continuar na terra por mais 2000 anos, o Senhor estará cuidando do mesmo jeito da igreja. Louvado seja o seu nome para sempre. Espero que a igreja não passe mais de 2000 anos na terra. Eu espero que o Senhor volte o mais rápido possível. E a igreja pode até dizer, como dizia o antigo crente primitivo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pois estamos cansados de tanta violência, de tanta desgraça, de tanta miséria, de tanto padecimento, de tanta fome, de tanta injustiça, de tanta coisa ruim, tanta injustiça neste mundo perverso. Nós estamos cansados. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Porém, enquanto Ele não volta, enquanto Ele não desce até as nuvens para encontrar com o seu povo, enquanto a igreja aqui estiver na terra, o sumo pastor estará cuidando dela. Ele estará cuidando de mim. Enquanto eu durmo, o Senhor está cuidando de mim. Quando estou trabalhando, o Senhor está cuidando de mim. Quando estudo, o Senhor cuida de mim. Em qualquer situação da vida, o Senhor cuida de nós. Amém, meu irmão? Jesus alimenta a nossa alma, sacia a nossa sede. Lembram da mulher samaritana? Quando Jesus pede a ela: me dá um pouco dessa água. Você é judeu, está pedindo água a mim, que sou mulher samaritana? Aí o Senhor diz: olha, se eu te oferecer a água que eu posso te oferecer, essa água nunca mais vai sair do seu coração e nunca mais você voltará a ter sede. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água. Louvado seja Deus que nós já bebemos dessa água. Continuamos bebendo dessa água. Lá em João 7, ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O poço continua jorrando, o poço continua aberto, ele continua saciando a nossa sede espiritual. Ele alimenta a nossa alma, Ele alimenta o nosso ser, Ele alimenta a nossa vida. Mas vamos adiante. Verso 3 ainda. Davi diz que o Senhor refrigera a sua alma. Diz o verso de número 3: refrigera-me a alma. O rei Davi conseguiu discernir que o Supremo Pastor é o restaurador fiel da alma. E por isto escreveu: refrigera-me a alma. Meus amados irmãos, quantas vezes a ovelha desgarrada chega ferida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? Chega ferida diante do Senhor.
chega na casa de Deus fisicamente ferida, emocionalmente um farrapo, espiritualmente sem lenitivo, sem enxergar absolutamente nada. O pastor perfeito cuida, ele limpa as feridas e sara a ovelha, aplicando-lhe o bálsamo restaurador da alma. Louvado seja o Senhor. Há um texto de Jeremias que eu gosto muito, Jeremias 46, verso 1, verso 11, quando fala do bálsamo de Gileade. É esse bálsamo restaurador que o Senhor derrama sobre nós, cuidando das nossas feridas, cuidando das nossas emoções, cuidando fisicamente de cada um de nós, cuidando de nós espiritualmente. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, se não estou enganado, Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus se compara ao pastor que tem 100 ovelhas. 100 ovelhas. E uma delas se extravia. 100 ovelhas. Ele fica com 99 ovelhas no curral, no aprisco, seguras, sem ferimentos. E aí, meus amados, a palavra diz que ele deixa as 99 no aprisco, em segurança, e vai atrás daquela que se extraviou. Ele deixa 99 no aprisco. Elas estão guardadas, elas estão seguras, elas estão alimentadas, espiritualmente estão fortes, emocionalmente estão fortes, e agora ele sai em busca daquela que se perdeu, que deixou o rebanho, que pegou uma trilha, que pegou um desvio, e o Senhor vai atrás dessa ovelha, e quando encontra essa ovelha, quando a ovelha é achada, ela é limpa, sarada e restaurada para a glória do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Aconteceu comigo, aconteceu com você. Eu, ovelha perdida, ferida pela vida, emocionalmente ferido, espiritualmente sem visão nenhuma das coisas espirituais, das coisas de Deus. Mas um dia o Senhor me encontrou, restaurou a minha vida, perdoou os meus pecados, restaurou a minha alma, suavizou a minha dor, e agora eu posso dizer, assim como Davi escreveu, o Senhor refrigerou a minha alma. Amém, meu irmão? Aquela alma antes abrasada pelo pecado, agora ela está refrigerada pela doce presença de Jesus, pela doce presença do Espírito Santo de Deus. Verso de número 4. Verso 4. Este verso 4 diz que ele protege. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Outra versão diz: o teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. Vara e cajado servem para guiar e defender o rebanho. Não somente para guiar o rebanho, serve também para defender o rebanho. Davi conhecia isso muito bem. Ele sabia como cuidar do seu rebanho. Ele sabia que o lobo estava sempre à espreita. Qualquer vacilo, uma ovelha era levada. O pastor defendia o seu rebanho dos ataques dos lobos vorazes, com muita disposição e força. É assim que Jesus faz conosco.
O lobo aqui simboliza o diabo, que anda em derredor de nós, procurando alguém para destruir, para tragar, porque esse é o seu papel, essa é a sua missão, é o seu objetivo, é roubar das ovelhas aquilo que ela tem de melhor, que é a presença de Deus. É distrair a ovelha, é fazer com que a ovelha esfrie espiritualmente. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus amados irmãos: os lobos vorazes de hoje estão presentes em todas as partes. O diabo está usando muita coisa. São os falsos ensinos, os falsos mestres, as seitas, as falsas filosofias religiosas. Todo dia se abre uma nova igreja com ensinos apócrifos. Todo santo dia se abre uma nova igreja com ensinos ridículos, ensinos que não têm base nenhuma nas sagradas escrituras. Outro dia eu vi um pastor vestido com um manto, como se fosse o manto de João Batista, e pregando um monte de bobagem. E as pessoas escutam aquilo e imaginam que aquele homem está pregando uma verdade bíblica, porque usou um texto completamente fora do seu contexto e faz uma aplicação completamente ridícula, e as pessoas acreditam, as pessoas correm atrás. Então, meus amados, o Senhor tem protegido o seu verdadeiro rebanho. Amém, meu irmão? O Senhor tem protegido a minha vida. Eu estou lendo um livro agora que é interessante. O cidadão nasceu no Irã, mora nos Estados Unidos, é jornalista, tem doutorado, pós-doutorado, um monte de coisa. E ele começa a falar sobre a pessoa do Jesus histórico. E ele dá algumas interpretações, meus queridos irmãos, que, olha, a gente treme diante daquilo que ele escreveu. E ele vai atrás da história. E ele diz: esse texto não aconteceu desse jeito. João Batista, por exemplo, não morreu daquela maneira. E ele vai trazendo alguns elementos da história. E vai enchendo o seu livro. Se uma pessoa não tem uma fé firme em Cristo, se a sua vida não está segura em Jesus, essa pessoa vai dizer simplesmente o seguinte: Jesus não passou de um grande homem, um grande profeta. Aliás, ele diz o seguinte: profetas ambulantes era o que mais existia na época de Jesus. Os Messias apareciam a toda hora, a todo instante. Portanto, para ele, Jesus era mais um Messias que aparecia. Mas aí, meus amados, a Bíblia nos prova que aquele Messias chamado Jesus de Nazaré, ele é o verdadeiro Messias. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então os lobos estão aí, lobos vorazes estão aí, desviando a igreja, tirando a igreja do seu caminho. No livro de Atos, se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos 20, parece-me que Paulo está escrevendo para os dias de hoje. Parece-me que Paulo está vendo a igreja dos nossos dias. A partir do verso 28,
Atos 20, 28, até o verso 30. Atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, o que mais me impressiona é isto: dentro do nosso meio, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não é de fora. Muitas vezes o perigo está dentro. Dentro do arraial chamado cristão. Homens com as mentes pervertidas, doutrinariamente heréticos, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, meus amados, debaixo da autoridade do bastão e do cajado do sumo pastor, estaremos livres dos ataques espirituais do inimigo e dos falsos ensinos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu estou debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do bastão e do cajado do sumo pastor, a minha alma está guardada nele. A minha vida está guardada nele. E o diabo não pode me tocar. O diabo não pode se aproximar da minha alma. O diabo não pode de forma nenhuma me atingir com os seus dardos inflamados. Jamais me atingirão. Eu estarei protegido pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. Estarei protegido dos falsos ensinos. Quando o pastor da Igreja da Unificação, chamado Reverendo Moon, um sul-coreano, ele saiu da mídia, desapareceu do mapa. Diversos pastores foram financiados para comparecer nos seus congressos. Tudo pago. Passagem de avião, estadia no hotel, tudo pago. Para ouvir somente heresias. E a Igreja de Cristo, meus amados, sofreu com isso. Porque alguns pastores voltaram com a mente completamente pervertida. Reverendo Moon, com as suas falsas doutrinas, conseguiu enganar a muita gente. Mas vamos adiante. Verso 5. O texto diz que ele unge. É o que ensina o verso 5. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos e dos pedregulhos. É o Senhor, é o pastor que põe lá o óleo, cuidando dos ferimentos da ovelha. Ah, meus amados, durante a nossa jornada cristã, a vida em muitas oportunidades nos marca. A vida nos marca, nos fere, nos faz chorar e gemer. A vida cristã é assim também. Em diversas oportunidades. É nestes momentos que sentimos com mais clareza o alívio e o consolo que Cristo nos oferece.
é no momento da solidão, é no momento da dor, é no momento da aflição, é no momento da angústia que nós sentimos o consolo de Jesus. É naquele momento que a gente pensa: olha, tudo desabou sobre a minha vida, não há esperança, a minha paz foi embora, o meu gozo foi embora, o meu prazer terminou. Lembram de Jó? Eu acho que Jó pensou assim: acabou tudo para mim, a minha vida está falida, eu estou derrotado, eu sou um homem derrotado, eu sou um homem falido, tudo está contra mim, tudo conspira contra mim. De repente você pode pensar a mesma coisa: a vida está conspirando contra mim. Não esqueça, meu querido irmão, que é neste exato momento que recebemos alívio e consolo do nosso bom pastor. Glória a Deus. É neste exato momento que ele chega. Ele traz esse óleo precioso, e esse óleo que o Senhor traz para a nossa vida nos alivia completamente. A unção com óleo simboliza também a unção do Espírito Santo, que nos enche de poder de Deus para enfrentarmos as renhidas lutas espirituais contra as trevas, o mundo e o pecado. Quando eu digo assim: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a minha vida transborda, o meu coração transborda, a minha mente transborda, o meu ser transborda da graça de Deus, da presença do Senhor. E agora estou pronto, preparado para enfrentar as lutas da vida, pronto e preparado para enfrentar o lobo feroz. Eu estou pronto e preparado para enfrentar o pecado. Eu estou pronto e preparado para enfrentar as trevas, em nome de Jesus. Eu preciso dessa unção do Espírito. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu querido irmão, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro da minha alma, e eu preciso permitir que o Espírito Santo me encha completamente. Assim eu terei plenas condições para enfrentar os desafios da vida. Em último lugar, finalizando o verso 6. O verso 6 diz que o Senhor conduz a ovelha ao aprisco eterno. Diz assim o verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E finalmente, habitarei na casa do meu Deus, na casa do meu Senhor, nos tabernáculos eternos, para todo sempre. Amém, meu irmão? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A comunhão com Deus da terra, e depois ainda mais nos céus, é o quinhão dos que pertencem à família de Deus. É o meu quinhão, é o seu quinhão. Eu estarei habitando o céu, eu estarei na presença do Senhor para todo o sempre. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em João 14, verso 1, 2 e 3. Observe o que disse Jesus. Neste Evangelho de João, o Senhor Jesus deixa claro que esta comunhão inicia aqui na terra e continua na eternidade. Não termina com a morte, não termina com o nosso último suspirar aqui na terra, não termina com o último suspiro da existência humana. O Senhor diz que continua na eternidade. O Senhor escreveu ou falou o seguinte: não se turbe o vosso coração. E João escreve: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Aí o Senhor diz: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Termina a nossa história aí, aqui na terra. Mas a história da minha vida, ela não termina com a morte. A história da minha vida não termina numa sepultura. A história da minha vida não termina debaixo da terra. Não termina com as lágrimas dos meus familiares. Não termina no cemitério. A história da minha vida continua na eternidade. Para sempre estaremos com o Senhor, porque Ele prometeu levar o seu povo até o aprisco eterno. E a promessa dele, meu querido irmão, não cai por terra. Eu quero concluir esta palavra fazendo uma pergunta a todos os presentes aqui. O Senhor é o seu pastor? Se hoje você for chamado à sua presença, você vai dizer: o Senhor é o meu pastor? Não adianta chegar lá dizendo assim: eu fui um bom maçom. Não entra. Eu estou aqui porque durante toda a minha caminhada na terra, Jesus foi o meu pastor. Em alguns momentos eu tropecei. Em alguns momentos eu errei. Mas nunca deixei de reconhecer que Jesus era o meu pastor. Outra pergunta que eu faço: você conhece o pastor do Salmo 23? Muita gente conhece o Salmo, decorou o Salmo, declina o Salmo inteiro, do primeiro verso até o verso 6. Conhece o Salmo, mas não conhece o pastor do Salmo. Tem muita gente dentro da igreja que conhece a Escritura, mas não conhece o pastor da Escritura ou o Senhor da Escritura. Infelizmente tem muita gente assim. Eu já contei essa história e quero terminar repetindo essa história. Muita gente já ouviu, porém nunca é demais repeti-la. A história de um poeta profissional. Era um artista, aplaudido por onde passava, reconhecido por onde passava. Era um homem qualificado, reconhecido por todos. E um dia aquele homem recebeu o convite de uma cidade pequena lá do interior. Ele foi para o cinema da cidade. Lotou aquele auditório. E ele terminou a sua apresentação exatamente com o Salmo 23. Declamou o Salmo 23. Foi ovacionado. O auditório não se conteve. Se levantou e o aplaudiu freneticamente. Ninguém se conteve naquele auditório. De repente, uma mãozinha lá atrás se ergue. E gentilmente, aquele poeta, exímio declamador, convida aquele cidadão e lá vem aquele homem, já de idade avançada, cabelos brancos,
passos lentos, ele vai até a plataforma. Ele não era nenhum poeta, ele não sabia declamar. Ele abriu a sua surrada Bíblia no Salmo 23 e leu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E leu o Salmo 23. E quando disse: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, não foi aplaudido. Ninguém reconheceu o esforço daquele homem. Ninguém se levantou para aplaudir, porque àquela altura todos estavam assentados. Ninguém se levantou para aplaudir. O povo o fizera antes. O povo aplaudiu com muito entusiasmo aquele cidadão que ali estava como sendo um grande profissional. Mas aquele velhinho apenas leu o Salmo 23. Ninguém aplaudiu. Ninguém se levantou. Todavia, todos choravam. Todos derramavam lágrimas. Todos estavam chorando. Todo auditório estava em prantos. E aí aquele homem se aproximou daquele velhinho e perguntou: qual é o segredo? Eu consigo aplausos. As pessoas me aplaudem. Mas eu não consigo fazer ninguém chorar. Qual é o segredo? E aquele velhinho olhou para aquele moço e disse o seguinte: você conhece apenas o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo. Essa é a diferença. Não adianta conhecer somente o salmo. É preciso conhecer o pastor do salmo. É preciso caminhar com ele. É preciso ter intimidade com ele. É preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É preciso amá-lo de todo o coração. E a minha pergunta é: você gostaria de conhecer o pastor do salmo? Ou somente conhecer o salmo do pastor? Espero que nesta noite você conheça o pastor do salmo. Você conheça Jesus. Você conheça Deus. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente de tal maneira que você diga o seguinte: a partir de hoje, Jesus é o meu pastor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu querido irmão. Essa música nos diz: meu Deus é mais que abundante, supre todas as nossas necessidades. Meu pastor, nosso bondoso e eterno pastor, nunca falhará. Ele é fiel, Ele é mais que abundante, Ele é misericordioso. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus é mais que abundante. Meu Deus,